Olá pessoal, na aula de hoje faremos uma introdução à termoquímica. Então primeiro vamos falar um pouco sobre a natureza da energia. Então energeia, na ciência aristotélica, significava ato, algo que atua, que transforma ou que movimenta. Então seria a causa final do movimento. Então este conceito aristotélico ele predominou até o Renascimento, lá em torno do século XVII. Então, logo após, com a Revolução Científica, então a gente tem o conceito de que energia seria a capacidade que um corpo, substância ou sistema físico teria de realizar um trabalho, de realizar uma ação. Então, a energia ela pode ser convertida. Então, por exemplo, eu tenho energia potencial que pode ser convertida em energia cinética. Então, como por exemplo, quando eu tenho um caminhão no topo de um morro. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade para energia trata-se do Joule, que eu represento então pela letra J maiúscula, porque é em homenagem a Joule. E outra unidade que eu também posso utilizar, que a gente vai ver aparecer muito, trata-se da caloria. Então, uma caloria equivale a 4,184 joules. Importante também definirmos o que é o calor. Então, o calor vai ser uma energia transferida em consequência de uma diferença de temperatura. Então, inicialmente, lá nas épocas filosóficas, acreditava-se que o calor seria um fluido calórico, que fluía de uma substância quente a uma substância mais fria. Mas não, o calor trata-se de uma forma de energia. Então, quem propôs isso foi James Joule, físico britânico, lá no início do século XIX. Então, Joule propôs que calor e trabalho são formas de energia e que uma forma de energia pode se interconverter em outra. Importante definirmos também o que trata-se de sistema, vizinhança e fronteira quando eu estou estudando um sistema físico-químico. Então, o sistema basicamente vai ser aquela parte do universo físico de interesse ou de investigação. Então, por exemplo, se eu estou investigando um frasco contendo água, o meu sistema vai ser a água, a substância que está lá dentro. A minha vizinhança vai ser toda a parte, a região que circunda o sistema de investigação. Então, a minha vizinhança, no caso, seria o próprio ar atmosférico, a região externa ao copo. E um sistema vai ser sempre separado de sua vizinhança pelo que a gente chama de fronteira. Então, no caso, as paredes desse recipiente de vidro seria então a fronteira. Então, como já diz o nome, a divisa daquelas duas regiões. Quando eu estudo ainda reações químicas, eu posso ter ainda um sistema aberto. No sistema aberto, eu tenho troca de energia, pode ser na forma de calor, e troca de matéria com a vizinhança. Então, por exemplo, o carro, o motor do automóvel, quando ele realiza então um trabalho ali no motor, a gente tem troca de energia com o ambiente, porque o motor aquece, a gente consegue até notar se a gente chegar mais próximo do capô do carro, e tem também troca de matéria, porque os gases são expelidos pelo escapamento. Então é um sistema aberto. No sistema fechado, não há troca de matéria, então não há perda de matéria, liberação de matéria para o meio ambiente. Porém, há troca de calor com a vizinhança. Então, por exemplo, uma bolsa de gelo, muito utilizada para lesões, então ela troca calor com a sua pele, com o seu corpo, mas sem trocar, sem perder a substância que está ali dentro. Já por último, o sistema isolado é um tipo de sistema em que não há contato deste com a vizinhança. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma garrafa térmica, pode ser uma garrafa de café, por exemplo, então eu não tenho troca de calor, porque aquele sistema ele é isolado termicamente, e não tenho troca de matéria, porque ele está fechadinho ali, então não vai ter nenhuma troca de material físico com o nosso universo externo ou a nossa vizinhança, Então, basicamente, a gente tem três tipos de sistemas. Então, aberto, a troca de
matéria e de calor, né, de energia com a vizinhança. O sistema fechado não há troca de matéria, mas pode haver troca de calor pelas paredes do recipiente. E no sistema isolado não há troca de matéria e ao mesmo tempo eu tenho aqui um isolante térmico que vai impossibilitar a perda, né, de calor, a troca de calor aí com a vizinhança. Então o calor, como já dizemos, vai ser a energia transferida em consequência de uma diferença de temperatura. Se a energia entra em um sistema como calor, então se aquele sistema meu absorve o calor para si, ele vai aumentar a sua temperatura e logo o calor, então, que vai ser positivo. Então, neste caso em que o calor vai para dentro do sistema, ele absorve, eu chamo de processo endotérmico. Então, o endo aí significa para dentro. Então, um processo que traz calor para dentro de si. Se a energia deixa o meu sistema na forma de calor, então libera calor para a minha vizinhança, ele está perdendo calor. Então, dessa forma, o Q será negativo. Então, o processo exotérmico, então o EX aí vem de externo. Então, estou externando, jogando para fora, perdendo calor para a minha vizinhança. Nas mudanças físicas, a gente tem sempre variação de calor. Então, por exemplo, quando eu passo a água do estado sólido para o estado líquido, a fusão, para que isso ocorra, eu tenho que aquecer o meu sistema. Então, eu tenho que aumentar o calor, tenho que fornecer calor para o sistema. Da mesma forma, quando eu evaporo a água, né? Passo do estado líquido para o estado gasoso. Então, basicamente, aí, eu também tenho que fornecer calor. Então, neste sentido aqui, eu tenho processos endotérmicos. Eles absorvem calor para que aumente-se a distância entre as moléculas. Já no sentido contrário, então a liquefação, por exemplo, a gente tem então uma diminuição da distância entre as partículas. Assim como quando eu solidifico uma substância, eu passo do estado líquido para o estado sólido. Então, se eu estou diminuindo a distância entre as moléculas, então a gente tem a liberação, né, a diminuição da energia na forma de calor, e com isso, este resfriamento significa que o meu sistema está perdendo calor. Então, eu vou ter Q menor do que zero para esse tipo de transformação. Reações químicas também envolvem calor. Então, por exemplo, quando eu adiciono ureia em água, o calor vai ser absorvido do ambiente externo pela reação química. Então, essa hidrólise da ureia que ocorre, ela requer absorver calor do ambiente. Então, observa até a formação de uma pequena névoa, como a gente pode ver na imagem, quando essa reação química ocorre. Já na reação de combustão da madeira, então a queima da madeira, né, que é constituída principalmente por celulose, então vai ter uma liberação de grandes quantidades de calor no ambiente. Então a energia interna daquele sistema vai diminuir porque ele está liberando calor para o ambiente externo. Então por isso que nós nos aquecemos, né, quando estamos perto de uma fogueira acesa, porque aquela reação química de combustão está liberando grandes quantidades de energia na forma de calor. Então basicamente estas leis, né, essas relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, a gente estuda dentro do que a gente chama de termodinâmica. Então a gente vai focar um pouquinho agora nos estudos sobre termoquímica, que é uma parte dentro da termodinâmica em que estudamos as quantidades de calor absorvidas ou liberadas em reações químicas ou mudanças físicas de substâncias. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela diz para mim que a energia vai ser sempre conservada. Então, a energia ela não é criada nem destruída, ela é interconvertida. Há uma conservação da energia. Então, a variação da energia interna, que eu coloquei como ΔU, vai ser o quê? A soma de calor mais trabalho. Ou seja, a energia interna total, então, de um sistema vai ser dada pela soma das quantidades de calor e trabalho em joules.
Já a segunda lei da termodinâmica diz para mim o seguinte: o calor ainda vai ser transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a energia vai ser sempre conservada e o fluxo do calor vai ocorrer no sentido do corpo quente, que a gente diz popularmente, para o corpo frio. Então, por exemplo, quando eu vou e encosto numa panela quente, ocorrendo então a condução de calor a partir da panela que está quente para a minha mão que está em uma temperatura um pouco mais baixa. Então, por isso que ocorre a queimadura, porque há um aquecimento do seu tecido acima da temperatura, né, fisiológica, que é em torno de 36, 37 graus Celsius. Outras formas também pode ocorrer a transferência de calor. Então, pode ser por radiação, né, a partir de ondas eletromagnéticas, ou então, por exemplo, por convecção, que é um processo que ocorre em gases, né, em fluidos líquidos. Então, as referências da aula de hoje, pessoal, e até a nossa próxima aula.